Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer aí as últimas novidades para você e vamos falar sobre Levenciano, que mais uma vez apareceu demonstrando aí conversas onde chamou o Jorge Salgado para ser o seu vice-presidente de futebol, algo que realmente trouxe uma polêmica aí dentro do Vasco da Gama e de certa forma movimentou muito o torcedor vascaíno. Iremos aí explicar sobre isso, sobre essa novidade. Falaremos também sobre aí o plano de 100 dias que essa atual diretoria desistiu de publicar para a mídia, desistiu de mostrar aos torcedores. Então aquela transparência que eles prometeram que iriam ter ao longo da sua gestão a cada dia que passa diminui. E também sobre as últimas novidades com relação a novos reforços e também renovação do contrato de Leandro Castan, que começa a ser pautada dentro do Vasco da Gama, e outras muitas novidades. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro, de todas as notícias do nosso Clube do Coração, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e também ativar o seu sininho de notificação e deixar o seu comentário com o que você acha desse atual momento do nosso Vasco da Gama, dessa direção, também da possível reviravolta do Levenciano, desses novos reforços. Deixem aqui a sua opinião nos comentários para sabermos aí qual é a opinião do torcedor vascaíno. Mas vamos lá, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e começar falando sobre o confronto decisivo entre Vasco e Caldense, válido pela Copa do Brasil, um jogo aí que vai ser na quinta-feira, E tivemos novidades aí com relação ao horário da partida. O jogo que estava marcado para as 9h30 da noite foi antecipado e agora será às 5h30 da tarde, Por conta ali de protocolos de segurança do estado de Minas Gerais, às 8 horas começou a ter toque de recolher ali no estado e por conta disso o jogo foi antecipado para as 5h30 com transmissões aí do Sport TV e também do Premier. Então, dando uma notícia aí para vocês, o Vasco Caldense permanece o jogo, porém agora o horário às 5h30 da tarde. Lembrando, o Vasco como joga como visitante, ali tem a vantagem do empate, porém em caso de derrota, o Vasco é eliminado da primeira fase da Copa do Brasil. O Caldense, que não é um adversário fácil, Pelo contrário, é um adversário que vem jogando bem nessa nova temporada. De 4 jogos aí no Campeonato Mineiro, o Caldense venceu 2 e empatou 2, ainda não perdeu os seus jogos, inclusive vencendo partidas do América Mineiro e do Cruzeiro, times considerado grande ali no estado de Minas Gerais. Então vai ser um jogo difícil. O Vasco já viajou hoje com a sua delegação para Minas Gerais em um ônibus ali, não foram de avião dessa vez. E, inclusive na delegação tiveram 4 jogadores ali que estavam na dúvida se iriam jogar ou não com a camisa do Vasco nessa próxima partida, sendo eles aí o Leandro Castan, o Germancano, o Zeca e o Leonardo Matos. 4 jogadores que eram dúvidas, mas foram confirmados, estão viajando. Leandro Castan, que estava com uma lesão seríssima ali no tornozelo, conseguiu passar, está totalmente agora recuperado, com aval já do departamento médico, aguardando somente agora a opinião do nosso treinador Marcelo Cabo, se vai querer colocar o Castan para jogo ou segurar ele aí para, quem sabe, apenas na próxima rodada, no Clássico domingo, contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca, rapaziada? E agora, falando em Leandro Castan, vamos trazer novidades com relação à possível saída dele. O nome de Leandro Castan estava sendo muito cogitado para ele sair do Vasco da Gama, tá junto dessa barca que contou com Fernando Miguel, Iago Pikachu e diversos outros jogadores. Porém, o Castan bateu meio que de frente com essa atual diretoria, porque quer permanecer jogando com o Vasco. Inclusive falou que gostaria até mesmo de diminuir o seu salário para continuar vestindo a camisa do Vasco, ir até o final do seu contrato, que vai até o final, aliás, do ano de 2022. Recebeu propostas de outros clubes e chegou até mesmo a negar,
porque quer permanecer vestindo a camisa do Vasco nessa próxima temporada. É o desejo do jogador. Ele diz que já que caiu com o Vasco, ele quer subir com o Vasco e também ele valoriza muito o que o Vasco fez com a carreira dele, né? Quando resgatou o Leandro Castan depois de um tumor que ele teve no cérebro. Ele é muito grato ao Vasco da Gama, tem um amor absurdo pelo clube e quer subir novamente com o Vasco para a primeira divisão e por conta disso ele quer permanecer o seu contrato. A diretoria já tem ali o novo salário do Castan, já discutiu entre a própria gestão para ver o que iria ser feito com o jogador, já que o jogador quer permanecer, o Marcelo Cabo também quer contar com o Leandro Castan, a diretoria vai conversar aí com o atleta após o jogo com a Caldense e definir aí o futuro do jogador. Já tem aí as propostas mais ou menos em mãos, o valor do novo salário do Castan, agora é somente aguardar e ver qual será a resposta do jogador e, é claro, do seu empresário. Inclusive, o próprio empresário também do jogador já definiu uma proposta. Também a diretoria vascaína aceita a redução salarial, ainda não tem números exatos de qual seria, mas caso esteja dentro da meta ali do jogador, iria até mesmo querer a renovação e extensão do seu contrato, que em vez de terminar ali no ano de 2022, passar para o término somente no final do ano de 2023, ou seja, diminuindo o seu salário e aumentando o seu tempo de contrato com o Vasco da Gama. Eu quero saber aí também a sua opinião com relação a isso. Deixe aqui nos comentários o que você acha da renovação do Castan, da possível extensão do contrato do jogador e também com relação ao Martim Benítez, né, rapaziada? O Martim Benítez, que é um jogador que está praticamente fora do Vasco. Tivemos aí notícias que o Martim Benítez está apenas por detalhes de receber alguns documentos para ser anunciado pelo São Paulo e também Paulinho Boy automaticamente ser anunciado no Vasco da Gama. Muito provavelmente que hoje ainda tenhamos esse anunciamento oficial, né? Aí sendo oficializada a contratação do Benítez, porém se hoje, no mais tardar amanhã, ali a negociação será confirmada pelo São Paulo e pelo Vasco da Gama. E agora, falar com relação a reforço. Estamos falando de jogadores que estão saindo do Vasco e agora jogadores que irão chegar. E mais dois nomes ganham muita força dentro do clube, sendo eles aí o Otávio, o Luiz Otávio, aliás, o zagueiro da Chapecoense, que inclusive foi capitão em diversas partidas da Chape nessa última temporada, um jogador aí de 28 anos, um zagueiro que tem sim qualidade, inclusive está sendo procurado por clube da Série A do Campeonato Brasileiro. O seu contrato termina apenas no final do ano de 2021, porém ele não quer mais permanecer na Chapecoense, está aberto aí a ouvir propostas de outros clubes e o Vasco é mais um desses que se juntam aos clubes Série A procurando um jogador. É um jogador que joga pelo lado direito do campo, um jogador mais velho, né, de 28 anos, mas é sim um jogador de muita qualidade que pode render, quem sabe, caso venha a ser finalizada essa negociação ao Vasco da Gama. E outro também agora na posição do gol é o Vanderlei. O Vasco que procura arduamente agora no mercado, ainda mais depois da confirmada saída do Fernando Miguel, um goleiro. E aí um nome começa a ser especulado no Vasco, que é o de Vanderlei. Um goleiro que brilhou em sua passagem pelo Santos, foi transferido para o Grêmio aí na última temporada, porém não conseguiu ter espaço na equipe, ficou no banco praticamente a temporada toda, tendo pouquíssimas oportunidades, e o Grêmio liberaria muito fácil o jogador. Aí o empresário dele confirmou que ainda não recebeu sondagens e propostas do Vasco, mas aí sondagens, aliás, o empresário não recebeu propostas oficiais, mas sondagens sim foram feitas pelas pessoas de dentro aí do Gigante da Colina. O Vanderlei, volta a repetir, segundo o próprio empresário, segundo notícias de dentro do Grêmio, o Vanderlei não é um jogador que vai ser dificultada a sua saída, até mesmo por ter um salário alto dentro do Grêmio. O Grêmio liberaria muito fácil ali o goleiro a vestir as camisas de outro clube, porque não conta definitivamente mais nos planos da atual direção gremista para essa próxima temporada. Então, dois novos nomes ganham força, agora do zagueiro Luiz Otávio e também do goleiro Vanderlei. E deixa aí os seus comentários, o que você acha dessas duas possíveis novas negociações, esses dois novos reforços do Vasco da Gama. E agora novidade com relação à política, à diretoria do nosso Gigante da Colina, né, rapaziada? Tivemos notícias que hoje ali
O Jorge Salgado, que logo quando entrou na presidência do Vasco da Gama, divulgou aí o plano de 100 dias, não entrou em detalhes o que iria acontecer nesses 100 dias, o que seria esse plano, mas falou que seria mais ou menos um plano de início da sua gestão, de reestruturação do clube do Vasco da Gama, e hoje tivemos a notícia que esse plano de 100 dias não irá ser divulgado. E aí a gente bate num ponto que é muito importante, né? Ao longo lá do processo político, ao longo ali das promessas feitas pela Mais Vasco, da gestão de Jorge Salgado, um dos pontos principais era a transparência. E a partir do momento que o Jorge Salgado fala que não irá demonstrar o que irá acontecer nesse plano de 100 dias, a transparência acaba totalmente. A gente vê que definitivamente é mais do mesmo essa gestão de Jorge Salgado, não irá existir nenhuma transparência, então na minha opinião mais um erro. Acredito sim que esse plano de 100 dias tinha que ser demonstrado para o torcedor tinha que ter conhecimento do que está acontecendo dentro do clube, o que é esse plano de 100 dias, se será benéfico para o Vasco da Gama, quais serão as pautas, né? Quais foram as pautas tratadas aí ao longo desse documento para saber de certo o que irá acontecer com o clube ao longo desses próximos 100 dias. Um dos argumentos usados pelo Jorge Salgado e pela sua gestão é que já que o Jorge Salgado está há 56 dias no governo, não teria mais necessidade de demonstrar o que irá acontecer nesses próximos 44 dias. Mas é claro, eu volto a repetir, a transparência é algo importante, mais uma vez, eles demonstraram, né, que isso não irá acontecer nesses próximos 3 anos, caso, né, o Jorge Salgado permaneça na presidência do nosso gigante da colina. E para finalizar o vídeo, vamos falar aqui sobre Levenciano. Mais uma vez ele apareceu hoje na parte da tarde através de suas redes sociais, de sua conta oficial no Instagram, demonstrando print que aconteceram lá no dia 16 de novembro, né, 2 dias após a eleição que deu a vitória parcialmente a Jorge Salgado, após a vitória de Jorge Salgado, ali a liminar foi concedido e caiu, ou seja, decretando a vitória do Levenciano. Então ele ali de sábado à noite até segunda à noite foi confirmada a vitória do Leven, e nesse meio período o Levenciano passou uma mensagem para o Jorge Salgado, falando e convidando o próprio a participar da sua gestão, a ser o vice-presidente de futebol, uma atitude que realmente demonstra que o Leven queria pacificar o clube. Dessa vez não estou aqui querendo, de certa forma, trazer mais para um candidato, não, só estou querendo mostrar as verdades. E o Levenciano, no dia 16 de novembro, chamou e convidou o Jorge Salgado para pacificar, falou para ele ir até a sua sala, conversar, chegar a uma definição e participar da gestão do projeto Sou Nome, sendo vice-presidente de futebol. Inclusive falou que seria importantíssimo o Jorge Salgado nesse cargo, chamou o Carlos Roberto Osório, o Duque Estrada, o Adriano Mendes, para eles juntos irem até o escritório do Levenciano e conversar sobre o futuro do clube juntos, todos numa só gestão, pacificando totalmente o Vasco da Gama. Uma excelente aí notícia, de certa forma uma excelente também iniciativa do Levenciano, que infelizmente não teve o mesmo resultado, já que o Jorge Salgado visualizou e ignorou totalmente as mensagens feitas por ele. Então definitivamente é estranho o que vem acontecendo no clube, as máscaras começam a cair, aqueles que querem ajudar o Vasco começam definitivamente a ficar evidente ali qual é o lado de cada um, e mais uma atitude que demonstra, além da atitude que o Levenciano tomou na sexta de convidar oficialmente o Jorge Salgado e a sua atual gestão a irem, aliás, lá no escritório e conhecer e ter o projeto Somos no Vasco. Ele já tinha tomado a mesma atitude lá no dia 16 de novembro, convidando o Jorge Salgado a ser o seu vice-presidente de futebol. E né, rapaziada, aí, como eu falei, volto a repetir, as máscaras começam a cair, o tom de pacificação no clube que tanto a gestão que está atualmente dentro do Vasco fala, começa a demonstrar que não existe. Mas rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, vou pedir para você deixar aí nos comentários o que você achou disso tudo, dessas últimas notícias do Vasco. Também deixar o seu like, se inscrever no canal para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais vascaínos, e te chamar para participar do nosso grupo lá no Telegram. O link tá aqui na descrição. Chega lá, vamos trocar uma ideia. Tem um grupo que está se formando. É muito importante você estar junto com a nossa família Canal do Gigante. Mas muito obrigado, um grande abraço a todos, vamos que vamos, e como eu sempre falo aqui no meu canal, é claro, saudações vascaínas.